Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um tour. É um apartamento bem enxuto, mas o programa é grande. A gente tem cozinha e lavanderia, e essa cozinha está integrada à sala e também o quarto, tipo um estúdio. O que divide sala e quarto é esse móvel azul que depois eu explico para vocês. A gente também tem uma varanda integrada com área de refeições e ainda um espaço de home office. Quando o prédio ficar pronto, ele vai se chamar Do It Henrique Schaumann e, óbvio, vocês estão super convidados a visitar esse decorado e também o stand. Eu estou aqui em São Paulo, na Avenida Henrique Schaumann, número 159. E se um dia você vier morar aqui, quiser que a gente faça o projeto do seu apartamento, customize, né, de acordo com a planta que você escolheu, óbvio, fica super à vontade. Manda e-mail pra gente, eu vou deixar o contato aqui embaixo e a gente vai fazer o seu projeto com o maior carinho. A gente conhece bastante as plantas desse empreendimento aqui. Bom, vamos de tudo. Esse é o visual quando a gente entra no apartamento. Eu tenho aqui um corredor que tem 1,20 m. E sim, desse lado aqui eu tenho cozinha e desse lado aqui eu tenho área de serviço. Aliás, eu acho que essa é uma das sacadas mais inteligentes dessa planta, porque um dos perrengues do apartamento muito pequeno é a bancada da cozinha muito pequena. E ter uma bancada auxiliar, mesmo que seja uma bancada de lavanderia, ajuda muito no dia a dia. A gente criou uma grande caixa, né, de madeira. Eu tenho o mesmo acabamento tanto na cozinha quanto nessa lavanderia, e essa caixa ela continua aqui, ó, passa pela porta, aqui eu tenho o banheiro e ela se transforma no guarda-roupa do quarto. Mas vamos falar primeiro desses revestimentos e dessa cozinha aqui. O apartamento inteiro está revestido com um piso laminado, um tom de piso laminado bem claro, que óbvio dá aquela amplitude, e a gente usou um tom de marcenaria mais claro ainda que o piso. Esse acabamento eu estou usando em todo esse bloco até lá o quarto. Usar o mesmo acabamento também ajuda essa ideia de unidade e de criar isso daqui como um grande bloco de arquitetura dentro do apartamento, e eu não tenho tanta interferência visual de volumes diferentes. E a gente combinou essa madeira mais clara com esse tom de laca, que depois vai aparecer nesse móvel azul que depois eu mostro para vocês. A gente fez duas bancadas, são duas bancadas de pedra, porque desse lado aqui eu tenho a lavanderia. E elas têm acabamentos muito parecidos. A gente usou o mesmo quartzo, um quartzo branco nessa bancada aqui, é o mesmo que eu estou usando aqui nessa lavanderia. No caso da lavanderia, a gente fez um frontão um pouco mais alto, que depois ainda cria uma prateleira que eu acho muito útil, né, para você colocar produto de limpeza, roupa que você está lavando. Tem um tanque embutido também, a máquina lava e seca aqui embaixo, e aí depois até o armário dentro desse nicho eu tenho esse revestimento cerâmico, que é o mesmo que eu tenho desse lado aqui, que é uma cerâmica bem pequenininha, nesse tom de cinza meio bege, que deixa a cozinha mais gostosa, mais aconchegante também. E os armários superiores, tanto na parte da cozinha quanto na parte da lavanderia, têm o mesmo acabamento. A gente fez uma moldura, a pegada das portas é aqui por baixo, ó, e a gente usou esse vidro, que eu acho super charmoso, que é o vidro aramado, e aqui desse lado a gente tem o mesmo. Os armários eles têm alturas diferentes, porque desse lado aqui, do lado da lava e seca, eu consegui embutir a geladeira. Nessa ponta aqui da ilha, onde a gente tem a laca azul, a gente fez esse desenho aqui no quarto, ó, tá vendo? Um pouco arredondado. E ó, pensa comigo, se eu tivesse essa bancada terminando aqui, ótimo, eu teria, né, mais área de apoio, mas seria mais difícil de eu usar todo esse nicho, tanto para a cozinha quanto aqui para a parte do sofá, e aí a gente já entra na sala. Eu consigo aproveitar mais o canto do sofá, eu posso colocar uma mesa de apoio aqui se eu quiser, e posso usar isso daqui como uma mesa lateral na hora que eu estiver usando esse sofá. Aqui em cima a gente colocou uma estante decorativa, então tem alguns acessórios, livros, plantinhas, quadros, e desse lado aqui vem esse móvel que é o RG, né, desse apartamento. Ele é a cara desse apartamento, que é esse volume de marcenaria que eu vou explicar para vocês por que ele tem esse formato triangular. Nesse móvel a gente queria resolver três coisas, né, basicamente. Eu precisava de uma espécie de rack ou nicho virado aqui para minha sala de estar, onde o morador coloca equipamentos, livros, objetos, né, um suporte para essa televisão. Desse lado do quarto eu precisava da mesma coisa, e como vocês viram aqui, ó, que legal, a televisão é aquela que roda, então eu uso a mesma televisão nesse eixo aqui para assistir aqui do quarto, e precisava de um nicho virado para cá também, né? De repente os equipamentos estão aqui, mais área de armazenagem.
A ideia de fazer esse móvel nesse formato de triângulo possibilitou que eu tivesse os dois nichos, um para cada lado. Esse lado aqui, esse lado menor do triângulo, a gente deixou o mínimo que eu preciso, 70 centímetros, para criar uma área de trabalho que não estivesse de frente para a televisão, porque o móvel ele é muito estreito, né? Então, se eu colocasse uma bancada de trabalho, né? Se eu colocasse essa cadeira aqui, enquanto alguém estivesse assistindo televisão, se tem alguém trabalhando, o que ia acontecer? Essa pessoa ia estar na frente da televisão. Então aqui, ó, onde a gente tem uma área um pouco maior, né, de circulação, eu tenho 1 metro aqui, a gente fez esse chanfro, então eu tenho espaço aqui para a cadeira e eu consigo trabalhar aqui sem necessariamente desmontar a minha mesa de refeição, que é um saco, né? Você tem que desmontar toda a sua mesa para poder trabalhar. Então esse pode ficar um home office montado o tempo todo, independente do que está acontecendo lá na varanda. O móvel tem essa linguagem mais arredondada, igual eu tenho nesse móvel, então ele conversa com essa ponta aqui da minha cozinha. E aí ele tem essa parte aqui que estrutura esse volume mais aéreo. A gente aproveitou para embutir uma arandela aqui, que funciona como uma luminária para essa mesa. E em cima disso, esse móvel poderia ir até o teto, ele pode ser armário, por exemplo, mas para deixar um pouco mais integrado essas duas áreas e não criar um móvel tão pesado também, a gente transformou isso numa jardineira. Olha que incrível! Eu estou num apartamento decorado, então lógico que essas plantas aqui são plantas permanentes. Aqui é muito engraçado, porque a gente está no stand de venda e a varanda desse apartamento dá para dentro do stand, tá vendo? Lá tá a rua. Mas quando o prédio estiver construído, lógico, eu vou ter iluminação natural vindo de toda essa esquadria aqui. Já vou falar da varanda que está integrada. E aí eu posso ter, né, esse tipo, colocar jiboias aqui, por exemplo, e isso ir caindo. Olha o efeito que dá quando eu estou aqui na cozinha. Que demais, que lindo. Então é uma maneira também de você ter vegetação sem necessariamente ela estar no piso, uma vez que cada centímetro quadrado do apartamento aqui vale muito. Nesse projeto a nossa varanda está integrada, então o espaço aqui, ó, o montante da nossa esquadria ainda está aqui. Isso serve para os visitantes verem, né, aonde ficaria. Se a pessoa quiser, ela pode, no nosso projeto, deixar, né, essa esquadria, só que o que a gente fez aqui foi nivelar o piso. Então, em geral, quando a gente nivela o piso, significa que essa peça aqui já foi, ela já foi embora, porque eu já perdi a altura de soleira. Mas, se o morador quiser, por exemplo, manter a esquadria por uma questão acústica ou porque ele quer mais integração com a área externa, a única diferença é que eu teria um degrau, mas eu não tenho nenhum móvel nesse degrau. Então, isso aqui é super possível. A gente está usando aqui móveis de área interna, né? Não são móveis de área externa, apesar de essa mesa maravilhosa, olha que linda essa mesa de granilite, super bonita. Essa mesa é uma mesa que aguentaria estar fora, mas o banco que eu tenho ali atrás, ó, um banco grande de madeira, e a cadeira não. Isso já são móveis para área interna. E vocês perceberam que essa cadeira aqui é a mesma cadeira aqui do meu home office, ou seja, eu posso pegar essa cadeira aqui, trazer para essa mesa e assim eu consigo criar uma área de refeições até para 4 pessoas. Aqui a gente fez uma mesa posta para 2 pessoas, uma na cadeira, outra no banco. E nessas duas laterais aqui, ó, eu tenho paisagismo, desse lado também paisagismo. Essa área aqui, um pouco que tem esse revestimento molhado, seria uma área reservada para condensadora do ar-condicionado. Então eu teria essas plantas em cima do ar-condicionado, em cima da grelha do ar-condicionado, tá bom? Vamos para o quarto. Vindo aqui para o quarto, aquele desenho, o desenho do meu móvel azul aqui, ó, ele se repete um pouco na cabeceira. Olha que charme que ficou essa cabeceira. Eu adorei esse desenho. E uma coisa que eu adorei, que eu falo muito quando a gente está fazendo projetos no escritório para os arquitetos, é vamos pensar no máximo possível de área de armazenagem. Porque quem mora num apartamento desse tamanho tem muita dificuldade de guardar suas coisas, né? Nossa, tudo que eu tenho vai caber. Então, além das 3 portas de guarda-roupa que eu tenho aqui, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Decorado não tem nada, né? Mas, bom, tem almofada que sobrou da produção, um pouco de luminária, mas ó, eu tenho maleiro, tenho área de cabideiro, tenho gavetas e um nicho lá embaixo, e aqui eu tenho mais cabideiro, mas eu poderia ter assim, ou prateleiras, aí a pessoa customiza conforme ela acha bom. E além desse guarda-roupa aqui, ó, eu tenho esse móvel aqui em cima, passando por cima da cabeceira, que ficou super leve, porque ele não tem muita profundidade, mas que aqui cabe muita coisa, dá para guardar muita coisa aqui ainda, ó.
aquelas malas pequenas de viagem cabem aqui, caixa de sapato, enfim, documentos, enfim, ainda cabe um monte de coisa aqui. A gente fez um canto aqui em espelho que dá um efeito muito legal, ele cria um espelho de corpo inteiro, no melhor lugar, né, onde eu estou me vestindo, assim, consigo me ver aqui inteiro, e a gente virou esse espelho nessa quina. Então isso cria também uma profundidade para essa área. A nossa cama é uma cama feita sob medida, né? É uma cama com base de laca, nesse tom super bonito vinho. O legal dessa cama é que funciona como se fosse uma cama baú, né? Eu consigo criar os nichos aqui, ó. Ali até tem umas caixas, onde eu consigo guardar bastante coisa, sem necessariamente ter que levantar aquela cama box baú. E na cama a gente tem duas iluminações diferentes. A gente embutiu aqui um plafond nessa cabeceira, nesse tecido, super bonito, nesse tom rosado, que conversa com essa laca vinho. E do outro lado a gente tem uma arandela. Ó, um outro motivo também que a gente não levou a marcenaria até o teto é porque ali, ó, tá a nossa máquina de ar-condicionado. Daria para levar até o teto, mas o que eu precisaria fazer era pegar essa máquina de ar-condicionado e colocar, por exemplo, voltada para o quarto. Isso faria com que o insuflamento desse ar-condicionado, ou seja, o jato de ar, né, tipo a direção do ar, não fosse para os dois ambientes, porque essa máquina dá conta de todo esse apartamento. Se eu virar para cá, ela vai primeiro gelar muito mais o quarto e vai demorar um pouco mais, apesar de estar tudo integrado, de não ter porta, do ar gelado chegar na sala. Olha o visual que tem aqui quando eu estou saindo do quarto, que legal. Eu tenho os nichos ali, tenho a minha área de trabalho. Tá super gostoso esse apartamento e super integrado também. Acho que essa paleta das madeiras super claras, né? Isso aqui não é um branco, aqui na verdade a gente está pintando de uma cor que é um off-white, né? Lembra um pouco também as cores que eu estou usando. Então acho que essa paleta, que tem preto, que tem cores mais escuras no banco, né? A própria fachada do prédio tem esse tom de cinza grafite, mas apesar dessas cores escuras, aqui dentro a gente ficou com cores super claras. É um apartamento que tem cor. Esse volume aqui, ó, ele é super importante para o quarto. Eu gosto dessa combinação do azul junto com o vinho. E de todos os lugares você tem uma integração e você tem volumes acontecendo que deixa um apartamento muito legal. Acho que a gente nunca tinha feito no escritório, ou fazia muito tempo que eu não fazia, essa televisão giratória. E esse equipamento, ele é muito simples. Na verdade, ele é como se fosse um suporte de televisão, mas ele é um suporte onde a fixação dele não está na parede, a fixação está numa base. Essa base aqui, ela tem uma altura regulável, então ela pode ser fixada direto no piso, por exemplo, e aqui a gente fixou ela numa marcenaria. Ela funciona como o próprio conduíte que vai levar a fiação, né, a fiação que eu preciso para alimentar essa televisão, até o nicho onde tiver os equipamentos, que no nosso caso vai ser aqui. Bom, vamos para o banheiro. A gente tem no banheiro esse mesmo tom do quarto fazendo a serralheria desse gabinete. Olha que linda, é uma caixa de serralheria, ó. A gente faz um desenho no escritório com pé, né? Pode ter ou não uma prateleira aqui embaixo, a gente resolveu deixar ele mais leve, mas você pode transformar isso num nicho. E aí, dentro dessa serralheria, a gente tem o móvel que esconde aqui a cuba e faz as duas prateleiras. A gente usou o mesmo quartzo lá da cozinha aqui no banheiro também, tem uma bancada boa, com uma cuba boa também. E olha o tamanho desse armário. E ele é um espelho que corre, então é uma caixa, né? Muita gente acaba fazendo um espelho só aqui em cima e acaba perdendo essa área de armazenagem aqui. E cabe bastante coisa aqui, né? Optamos por duas arandelas, mas você pode ter só essa iluminação aqui. E ó, quando esse espelho corre, você tem toda essa área de armazenagem aqui, ó, para colocar aqueles produtos menorzinhos mesmo. E é um ponto de cor muito legal. Aqui a gente optou por fazer só duas prateleiras, você pode ter mais prateleira do que isso, para transformar isso daqui numa área de decoração também. E a mesma pastilha que a gente tem na cozinha, a gente tem aqui dentro do box. A gente usou um porcelanato que tem um tom muito parecido, apartamento decorado, viu, gente? Por isso que é para a ducha. E muitos apartamentos hoje em dia não tem como você fazer um nicho, não tem espessura de parede para você fazer o nicho embutido. Mas para fazer a prateleira de pedra, você precisa embutir ela só 2 centímetros. Então aqui a gente fez uma prateleira dupla ainda por cima, cabe bastante coisa. E ó, esse é o visual aqui de dentro do box. Gancho de toalha de rosto, gancho de toalha de banho. E é isso.
E aí, curtiram esse tour? Geralmente quando eu posto apartamentos pequenos, né, como esse tipo de metragem, muita gente, vocês acabam comentando, né? Nossa, não sei se eu ia conseguir morar num apartamento tão pequeno assim. Mas o tamanho do apartamento, né, o aproveitamento da metragem quadrada tem muito a ver com algumas soluções que eu mostrei aqui para vocês. Marcenaria planejada, eu acho que quanto menor forem os ambientes, ou seja, os apartamentos, vale muito a pena você fazer uma marcenaria customizada para aquele espaço para você ter o quê? Mais área de armazenagem. A definição de uma planta também com móveis que sejam flexíveis, que você possa usar de uma maneira diferente, como eu mostrei aqui para vocês também. E uma escolha de materiais, né, e de soluções, de volumetrias, que também dão uma sensação de que o apartamento é aconchegante e às vezes até maior. Espero que vocês tenham gostado. Antes de ir embora, não esquece de dar um like aqui no vídeo, deixar o seu comentário, se inscrever no canal e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!